O professor Rangel Júnior participou entre os dias 19 e 22 de outubro deste ano do Fórum da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, que aconteceu em Ilhéus, na Bahia. O reitor da Universidade Estadual da Paraíba falou sobre o que foi debatido no encontro. Em primeiro lugar, a importância de fazermos uma reflexão acerca da realidade política, da realidade educacional do país, principalmente a partir do intercâmbio dos reitores das universidades, reitores e reitoras, que se reúnem uma vez por semestre para fazerem uma avaliação e uma atualização do quadro de cada universidade, de cada estado. E isso fez com que nesse intercâmbio também nós tivéssemos um retrato de como anda a situação de fato de cada universidade no país, e que é um quadro extremamente preocupante. E preocupante notadamente em razão da crise econômica e financeira, mas também das medidas que estão sendo tomadas que afetam principalmente direitos dos trabalhadores e afetam também o investimento em educação, reduzindo drasticamente a capacidade das universidades de dar respostas às demandas e de diminuir a sua ação, que vinha ao longo dos anos, numa situação, num primeiro momento, de crescimento, mas depois de relativa estabilização. E a Abruen deliberou também, o Fórum de Reitores, deliberou também sobre um posicionamento contrário à PEC 241, a chamada a emenda constitucional, que visa, segundo a indicação de quem a propôs, conter gastos públicos, quando na verdade ela propõe conter gastos que são gastos primários, quando na verdade a verdadeira problemática da dívida pública no Brasil, aliás, dos gastos públicos no Brasil, estão relacionados principalmente à questão fiscal, à sonegação fiscal, à sonegação de impostos de modo geral, à incapacidade do Estado brasileiro de efetivamente cobrar impostos de quem deveria, a injustiça tributária que existe no Brasil, onde os que ganham menos terminam pagando mais proporcionalmente, e, por outro lado, a dívida pública brasileira, que não é afetada em hipótese alguma no sistema financeiro, de modo geral, com esta emenda constitucional. Então, o nosso posicionamento é no sentido de que o Estado brasileiro precisa, pelo contrário, investir mais ainda em educação, em saúde, saneamento básico, em infraestrutura. Rangel Júnior foi eleito presidente da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da Abruen. Nós temos a Câmara de Internacionalização e Mobilidade, temos a Câmara de Graduação, a Câmara de Extensão e a Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa. E nessas discussões todas aconteceram as renovações de suas presidências e das comissões, de modo geral, e nessa discussão eu fui eleito para presidir a Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da Abruen. Então, pelos próximos 2 anos, eu estarei também, além das minhas atividades regulares, comprometido com a tentativa de formulação política acerca dessa temática para todo o conjunto das universidades estaduais, a partir da ação dos reitores e reitoras das universidades, e ao mesmo tempo articulando também os setores de cada universidade através das reitorias, mas também as pró-reitorias de pós-graduação e pesquisa das universidades, que no conjunto fornecem elementos para que a gente possa, a partir daquilo que há de singularidades em cada instituição, mas também de aproximações dentro da política nacional, para que a gente possa também buscar criar condições de diminuir os danos causados por medidas governamentais que vêm afetando no conjunto as políticas de pós-graduação e pesquisa nas universidades e, ao mesmo tempo, buscar construir indicativos que possam favorecer o enfrentamento destes problemas em todas as universidades estaduais e municipais do Brasil.